Nesse momento eu quero cumprimentar todos os meus amados e queridos irmãos, meus distintos alunos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças ao Senhor por mais uma oportunidade de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados para poder postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Nesse momento nós estamos começando, iremos dar início a uma série de lições da revista aí do último trimestre da CPAD, a revista de adultos, aí quarto trimestre desse ano de 2024. São lições maravilhosas que nós estaremos aí tendo a oportunidade de estudarmos nesse quarto e último trimestre. A lição, a revista desse trimestre, melhor dizendo, ela tem como título maior As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então esse é o tema maior da nossa lição, lição muito importante que nós teremos a oportunidade de estudar. Essa lição está uma lição maravilhosa, quando nós teremos aqui 13 lições, com essa possibilidade de podermos aqui meditar nessas lições. Essa lição ela tem como comentarista o pastor Elinaldo Renovato. Elinaldo Renovato é o comentarista dessa série de lições dessa revista. E hoje nós estaremos fazendo a abertura da primeira lição dessa série de lições em torno aí das promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo dessa primeira lição, a lição de hoje, ela tem como título, essa lição especificamente falando, ela tem como título, a lição de número 1, que nós estaremos aí estudando dentro dessa série de lições. A lição de número 1 tem como título As Promessas de Deus. Então essa é a lição de hoje, que nós estaremos estudando dentro dessa série de lições que nós já vimos, e hoje nós então estaremos com essa primeira lição. A lição ela tem como base o textuário da lição Jeremias capítulo 1, verso 12, que nos diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esse é o textuário da lição. Vou ler o verso anterior, ao verso aí de número 12, quando nos diz assim o verso de número 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Aí o verso 12, que é o verso aí do textuário da lição, diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse textual ele está dentro de um contexto da chamada de Deus ao profeta Jeremias, quando ele foi chamado por Deus para ser profeta, e ele então ele coloca a sua incapacidade de poder cumprir com aquele chamado, porque ele se via uma criança, se via incapaz. E o Senhor aí no capítulo 5, no capítulo 1, no verso 5, diz para Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então aqui Jeremias ele foi escolhido por Deus para ser profeta das nações, não só da nação de Israel, mesmo antes dele nascer. Ele já foi escolhido, Deus o contemplou ainda no ventre da sua mãe. Aí Jeremias no verso 6 ele diz ao Senhor: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Não sei falar, sou novo, sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Portanto, Deus está chamando Jeremias. O verso 8 prossegue: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor:
eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias se considerava uma criança, não tinha uma capacidade discursiva, não sabia falar, e agora Deus diz que é Ele quem está chamando a Jeremias, e o Senhor toca na boca de Jeremias dizendo: olha, eu coloco agora as minhas palavras na tua boca, e tu has de falar aquilo que eu mandar. Eu acho isso sublime, porque aqui nós temos o exemplo de um verdadeiro profeta que não fala aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que recebe de Deus, o toque de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, para poder falar da parte de Deus. E Deus aqui está exatamente dizendo a Jeremias que agora, ao tocar a sua boca, ele colocava na sua boca as suas palavras, e ele não falaria mais da sua parte, mas ele falaria da parte de Deus. Ele não falaria palavras de homens, mas seria a boca de Deus para falar com a nação de Judá e com todas as demais nações sobre a qual ele estaria trazendo juízo. E é muito importante nós entendermos que, enquanto chamados por Deus, nós temos essa responsabilidade de falar apenas aquilo que Deus colocou ou coloca nas nossas bocas. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 10 diz: olha, te ponho neste dia, estava Jeremias sendo colocado sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, ele sendo instrumento de Deus para que Deus pudesse anunciar os seus juízos através do profeta Jeremias. E aí entra o verso 11 que nós lemos: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Então o verso 12, que é o verso do texto áureo, nos diz o seguinte: e disse-me o Senhor: vistes bem. Ou seja, você está com a visão correta. Você de fato está enxergando segundo a ótica espiritual, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É interessante nós observarmos que Jeremias aqui, quando o Senhor faz uma pergunta a ele sobre o que ele vê, ele diz que vê uma vara de amendoeira. E aí o Senhor diz: olha, você está vendo bem, porque eu velo por minha palavra para se cumprir. Por que uma vara de amendoeira? É interessante observar que dentro daquele contexto e daquela cultura, a amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer na primavera. Era uma das primeiras a florescer, e a amendoeira aqui, ela revela exatamente o início do juízo de Deus sobre Judá e sobre as nações. Ou seja, Deus estava vendo os pecados de Judá, Deus estava contemplando os pecados de todas aquelas nações. E agora a amendoeira, na visão de Jeremias, ao ele ver uma vara de amendoeira florescendo, Deus estava tomando aquela vara como um símbolo, como uma metáfora, para mostrar a Jeremias que de fato ele estava enxergando bem. Ele estava vendo aquela amendoeira, que era uma das primeiras árvores a brotar na primavera, mostrando exatamente para Jeremias que Deus ele estava contemplando os pecados de Judá, o fato de dizer: você está vendo bem, e eu velo por minha palavra para cumprir. Isso mostra que Deus estava vendo o pecado de Judá, o pecado das demais nações, e assim como a amendoeira era a primeira árvore, uma das primeiras a brotar na primavera, assim também o juízo de Deus estava brotando. Deus estava enxergando o pecado de Judá, o pecado daquelas nações, e Deus estava então anunciando que executaria o juízo de forma muito rápida sobre aquelas nações, uma vez que já estava brotando a amendoeira, ou seja, uma vez que o juízo de Deus estava chegando para aquelas nações. Esse é o sentido do texto áureo da nossa lição. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus é o mesmo que nós servimos.
A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Então a ideia de Deus, Ele fazer as suas promessas, é a fim de que nós que temos conhecimento de Deus venhamos experimentar um relacionamento mais próximo com Ele. De que maneira? De maneira que nós podemos confiar inteiramente nas promessas de Deus. Então, o fato de Deus nos fazer promessas é para que nós estejamos descansados, sabendo que fiel é aquele que promete, ele há de cumprir todas as suas promessas. Então, as promessas de Deus, elas nos são dadas para que nós possamos descansar nelas. Sabemos que Deus, ele é um Deus que ele cumpre com as suas palavras, que ele vela com a sua palavra para cumprir. Esse é o objetivo de Deus, ele nos fazer promessa. Nós temos promessas na palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o Senhor, ele continua fazendo promessa à sua igreja no presente, e as promessas de Deus nenhuma cairão por terra. Portanto, você que serve a Deus, você que é temente a Deus, descanse nas promessas do Senhor, porque elas são feitas exatamente para o nosso descanso, porque nós sabemos que Deus, ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe está no livro de Isaías, capítulo 55, o verso de número 6 até o verso de número 13, que você pode aí estar acompanhando na sua Bíblia, no seu celular, no seu computador. Isaías, capítulo de número 55, verso de número 6 até o verso de número 13. Nos diz assim, o verso 6 do capítulo 55 de Isaías: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha que advertência séria. Nós temos ouvido, muitos têm ouvido essa palavra, é um dos textos bastante conhecido no meio da igreja, talvez não no meio daqueles que não servem a Deus em uma comunidade cristã, mas geralmente quando as pessoas vão evangelizar, esse é um dos textos usado para evangelizar, para falar do amor de Jesus para as pessoas. E aqui eu venho trazer, essa lição traz esse texto e eu quero chamar a tua atenção, porque o recado de Deus, a mensagem de Deus para nós é esta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer o quê? Que chegará um tempo que o homem irá buscar o Senhor, mas será tarde demais. É necessário que você entenda que o dia de buscar o Senhor é hoje. O momento é agora, porque um dia você pode querer buscar, mas será tarde demais. Quantos aí perderam a oportunidade, já partiram para a eternidade sem Deus e sem salvação. E muitos que desejam ouvir a palavra de Deus, mas não têm mais a oportunidade, ou quem sabe estão presos, estão no leito de enfermidade, ou até mesmo alguém pode até lhes falar da palavra de Deus, mas de tanto eles resistirem à voz de Deus, não há mais no seu coração lugar para arrependimento. Os seus ouvidos foram como tapados espiritualmente, a mente está cauterizada, eles não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Então tenha muito cuidado. Não é só o fato de uma oportunidade de ir a uma igreja ou de ouvir alguém falar. Você estar brincando com o pecado, brincando com Deus. Você pode cair num estágio em que a sua consciência ela não seja mais atingida pela palavra de Deus, que a sua mente seja cauterizada e mais nada te leve ao arrependimento, porque a própria fé, o próprio arrependimento é uma obra de Deus na vida do homem. Portanto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você ainda consegue ouvir a voz de Deus, busque, porque esse é o tempo de buscar o Senhor. Então o texto, ele prossegue: invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de você, a palavra está perto de você. Você está ouvindo a palavra de Deus neste momento. Portanto, esse é o tempo aceitável. A Bíblia nos apresenta que quando nós ouvirmos a voz do Senhor,
não devemos endurecer os nossos corações. Portanto, grave essa palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E Ele está perto, Ele está falando com você nesse momento. Se abra para o Senhor, invoque ao Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, porque Ele há de fazer uma grande obra na sua vida. Aí o verso 7, ele começa a falar da oportunidade que os homens devem ter e aproveitar de buscarem ao Senhor enquanto se pode achar. Ele vai detalhar o porquê desse buscar, ou como deve ser se buscar, melhor dizendo. Verso 7: deixe o ímpio o seu caminho. Esse é o conselho do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Olha que conselho maravilhoso. O homem maligno deixe os seus caminhos malignos, deixe os seus maus pensamentos e se torne para o Senhor, porque o Senhor é poderoso. Como diz o texto, Ele é grandioso para perdoar. A Bíblia nos afirma que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Não importa o quão pecador você esteja, o quanto distante de Deus, o quanto maligno é o teu coração, se você está ouvindo a voz do Senhor, o conselho é exatamente: deixe o seu caminho de erro. É isso que a Bíblia está dizendo: deixe o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta. O que é converter? Converter é voltar, é dar meia volta. Se converta ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso para perdoar. O único que pode perdoar o pecado do homem, o único que pode resgatar o homem do caminho do mal é exatamente o Senhor. E Ele está à nossa disposição por intermédio de Cristo. Cristo é o meio pelo qual nós podemos voltar para Deus, podemos voltar a converter dos nossos caminhos, porque Deus, Ele é grandioso para nos perdoar. O verso 8, ele diz: porque os meus pensamentos, Deus falando através do profeta Isaías, melhor dizendo, através do profeta Isaías, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. O que Isaías está dizendo com isso? Olha, a forma de vocês pensarem, a ideologia de vocês, o pensamento de vocês não estão de acordo com a minha palavra. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Daí vocês deixarem a necessidade de deixar os pensamentos malignos, a necessidade de se converter, de dar meia volta, de andar nos meus caminhos, porque os seus caminhos, os vossos caminhos, não são os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9 nos diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, assim como o céu ele é mais alto do que a terra, os meus caminhos são elevados, nem de perto vocês estão andando nos meus caminhos, por isso vocês devem deixar os seus maus caminhos. Essa é a mensagem de Deus. Às vezes você acha que suas obras de justiça, que suas obras de caridade, que a sua maneira de ser, que a sua moral, ela pode equiparar, ela pode comprar, ela pode servir para agradar a Deus. Mas a palavra de Deus é essa, que o meu caminho é bem superior ao vosso caminho. E aí ele vai exatamente dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, a diretriz para a vida do homem não é as ideologias humanas. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus, verso 9, são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos, mais sublimes, mais elevados do que os vossos caminhos. Também os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, é o que nos diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 10, porque assim como descem a chuva
e a neve dos céus, e para lá não tornam mais. Eles vêm dos céus, mandados por Deus, e para lá eles não tornam mais. Mas eles regam a terra e fazem a terra produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Isso é maravilhoso. O Senhor está dizendo aqui por meio do profeta Isaías que da mesma forma que a neve, que a chuva não volta mais para os céus, mas ela cumpre o seu propósito de regar a terra, de dar semente ao semeador, assim também a sua palavra, ela não volta para ele vazia. Sabemos que em meio à terra, ao mundo, que representa aqui as pessoas, a palavra de Deus tem sido semeada e ela não volta vazia. Há terrenos nos quais a palavra de Deus prospera, terrenos que são regados, que a semente cai, e nesses terrenos a palavra de Deus ela produz frutos, e que Deus, quem dera que o seu coração seja um terreno fértil, seja um terreno cuja palavra de Deus como água e como semente ela possa penetrar, possa regar, possa fazer produzir, tornar um solo fértil, e que a palavra de Deus não volte vazia, que ela ache lugar no teu coração, porque esse é o propósito da palavra de Deus. A palavra é boa, a água é boa, a semente é boa. Agora depende da maneira como você recebe a palavra de Deus, como essa palavra cai no teu coração. Ela acha lugar para poder produzir frutos. Depende também de você. Você é a terra, você está ouvindo a palavra do Senhor. Compete agora você se posicionar diante do Senhor para que a palavra de Deus ela não volte vazia, para que ela seja produtiva no teu coração, para que você possa ser alcançado por Deus, porque esse é o propósito da palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Que você seja encontrado por Deus, que a palavra de Deus de fato ela venha prosperar no teu coração, para que você possa frutificar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 12, 13... Deus diz então ao profeta Isaías: porque com alegria saireis aqueles que pregam a palavra de Deus, como era o caso do profeta Jeremias, que foi chamado por Deus. Isaías aqui também teve os seus lábios tocados pela brasa viva do altar. Aí o Senhor diz: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, Deus nos guiará. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, porque é bendito os pés daqueles que levam a palavra de Deus. E todas as árvores do campo baterão palma, ou seja, os homens, aqueles que foram alcançados e cujos corações forem regados, forem molhados e plantados com a palavra do Senhor, eles receberão uma nova vida. Essa é a metáfora, a ideia, na metáfora aqui de colocar a questão dos homens, daqueles que seriam alcançados pela palavra. Os montes e os outeiros exclamarão perante a vossa face, todas as aves do campo baterão palma, devido à presença de Deus a essas pessoas. Em lugar de espinheiro, em vez de espinho, crescerá a faia, uma planta, esse tipo de planta. Em lugar da sarça, que é espinho, crescerá a murta. Esse é outro tipo de vegetação. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Ou seja, esses resultados estarão diante de Deus com um sinal de que nunca apagará, de que a palavra de Deus de fato ela nunca voltará vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Esses foram os textos aí do texto áureo. Estou falando um pouco aqui de uma maneira um pouco mais apressada e mais panorâmica, porque estamos na lição
que é de uma certa forma a primeira lição introdutória que abre aí a série de lições. E agora nós vamos já para a introdução dessa lição de número 1. A introdução nos diz o seguinte, lembrando que nós estamos trabalhando a lição de número 1, cujo título dessa lição é exatamente as promessas de Deus. E aí nós vimos a palavra de Deus como sendo o canal para o cumprimento de todas as promessas dadas por Deus. A introdução da lição. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus, ou seja, as promessas de Deus têm como finalidade atender aos propósitos de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele, no caso em Deus, e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nessa lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos sobre promessa de Deus, os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a palavra de Deus. Portanto, esse é o objetivo da lição, de mostrar aqueles conceitos básicos do que é a promessa de Deus, quais são os tipos de promessa de Deus, é que nós estaremos estudando nessa lição de número 1. Aí o primeiro tópico da lição traz como título, um convite de Deus, Deus convidando, um convite a quê? A participar das suas promessas. Primeiro subtópico, um convite e uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção, feita a Israel e que estende a todos nós, uma vez que nós também fazemos parte do Israel espiritual de Deus. Uma vez que Deus falava com Israel, mas também a promessa, as bênçãos de Israel eram estendidas às demais nações, mas infelizmente Israel falhou com Deus e o Senhor veio para os que eram seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, povo de Deus. Mas infelizmente muitos ainda continuam rejeitando a promessa de Deus, o chamado de Deus para a vida eterna. O versículo 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o poder da palavra de Deus é um destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. É muito interessante observarmos que o homem será regenerado, será salvo, ou será condenado de acordo com o seu comportamento diante da palavra de Deus. E nesse momento você está sendo responsabilizada, porque a palavra de Deus está sendo anunciada para você, meus queridos ouvintes, meus queridos alunos, irmãos que estão me ouvindo pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Ou seja, porque ela não tornará vazia, porque ela cumprirá ou a bênção ou o juízo de Deus sobre aqueles para os quais ela foi dirigida. É nessa verdade da palavra nessa verdade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Esses passos, a lição vai apresentar quais são os passos necessários para que o homem possa viver as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo apresentado pela lição aí está no subtópico 2, é preciso buscar ao Senhor. Esse é o primeiro passo, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai, uma ordem e um conselho, já que o verbo no modo imperativo ele tem a ideia de uma ordem, de um conselho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então esse é o primeiro passo para alguém desfrutar das promessas do Senhor, é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Portanto, buscar o Senhor é o primeiro passo para desfrutar dessa
promessa. Aqui somos instados, ou seja, somos aconselhados, instigados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração, de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou: a quem pode ser dado, será dado. Quem buscar, encontrará. E quem bate, a porta se abrirá. Mas é necessário que você busque. É necessário que você volte. É necessário que você busque ao Senhor. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Mateus capítulo 7, verso de número 8. Busquemos Deus enquanto podemos fazer isso, e esse dia é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Qual outro passo necessário para desfrutar da promessa de Deus? É preciso se arrepender. Arrepender é você reconhecer que você está errado, é dar meia volta, é entender que um dia nós afastamos de Deus, nós saímos do plano original de Deus e é necessário nós nos arrependermos, para que nós possamos voltar para Deus e naturalmente desfrutar das promessas de Deus. Portanto, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter, quer fazer a conversão, voltar para Deus, converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Esse converter é de todo o coração, não é um convencimento religioso, é uma entrega total da nossa vida, dos nossos desejos, da nossa vontade, é o morrer para Cristo, é o negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos se alinham ao pensamento do Senhor, que são maiores do que o nosso, e seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, como nós já lemos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. É como aí uma palmeira, uma figueira, com uma vara de amendoeira. A vida é uma nova vida, e esse florescer é um florescer que aponta para o juízo de Deus, mas aponta também para uma nova vida. Então, todos aqueles que experimentam o verdadeiro arrependimento, que experimentam um encontro com Deus, eles começam a dar fruto, a brotar, a ter vida no lugar árido, onde antes não havia vida, em plena sequidão, a água, a presença de Deus como um rio que jorra para a vida eterna. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eis aí uma outra condição colocada aqui, as duas condições colocadas para podermos desfrutar da promessa de Deus. Primeiro é preciso buscar o Senhor, e uma vez voltando-se para o Senhor, arrepender, ou seja, deixar, abandonar os pecados numa vida de erro. Segundo tópico da lição: as promessas e seus fundamentos. As promessas de Deus na Bíblia e quais são os fundamentos dessa promessa. Primeiro, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser considerada que o Senhor promete a Abraão. Deus fez promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó e a todos os seus descendentes. Deus deu promessas a ele. Portanto, temos as promessas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança em Cristo Jesus. Ainda no Novo Testamento, o Todo-Poderoso realiza novas promessas com extensão à obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor, são parte dessas promessas, os que dormem no Senhor, os que já morreram, serão ressuscitados, os que ficarem vivos serão transformados em corpos gloriosos, por ocasião do arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma promessa também de Deus,
que haverá de se cumprir. Portanto, podemos afirmar que as promessas referem-se ao ato, a efeito de Deus. O conceito de promessa é em comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Se Deus se compromete com a humanidade, se comprometeu com a nação de Israel, se compromete com a igreja, se compromete com todos aqueles que entendem a sua palavra, que entregam sua vida a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Deus se compromete que um dia Ele há de vir buscar aqueles que morrerem, hão de ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso para estarem com Cristo para sempre. Subtópico 2. Deus é infalível, ou seja, aquele que faz a promessa é a base da promessa e Ele é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente, onipresente, com atributos incomunicáveis, ou seja, que não pode ser transferido, que homem algum tem, com atributos incomunicável. Nos referimos como atributos incomunicáveis aos atributos que o ser humano algum pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem o poder na terra, em toda a terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares, que é a onipresença de Deus, em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade como um constituinte de sua própria natureza, a onisciência, de saber de tudo, onipotência, que pode tudo, onipresente, que está presente em todo lugar. O único Deus, o único ser que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo é o próprio Deus. Alguém diz, Deus não existe, mas como é que você pode dizer que Deus não existe se você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? O único ser capaz de dizer se Deus não existe seria o próprio Deus, mas ele não nega a sua existência. Não há como o homem, ainda à luz da filosofia, que tentam, às vezes acredita-se no mundo das ideias de Platão, mas com a garantia que Platão tem para pôr o mundo das ideias. Mas os filósofos e aqueles que usam apenas da razão creem no mundo das ideias. Ou quem sabe no motor imóvel de Aristóteles, que é o motor que move todas as coisas sem ser movido. Mas como crer nesse motor imóvel, se nós somos moventes, se nós teríamos que, pela fé, acreditar no motor imóvel? Então, em última instância, há uma causa incausada, e essa causa nós chamamos de Deus. Então não há, mesmo pela razão, não há como negar que Deus, ele é um Deus incausado. Ele é a base de tudo. Se você quiser chamar o mundo das ideias como sendo o mundo de Deus, o motor imóvel como sendo o próprio Deus, não há nenhum problema. Mas Deus é bem mais do que isso, porque ele é um Deus não só imóvel, não só um Deus transcendente, ele é um Deus imanente que relaciona com a sua criatura, com a obra por ele criada. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, só Deus é quem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E ele não falha, ele não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, quem impedirá? Se Deus quiser fazer algo, ninguém pode impedir o agir de Deus. Subtópico 3, ainda falando sobre as promessas de Deus e os seus fundamentos. Subtópico 3, Deus zela por sua palavra para cumprir, louvado seja o nome do Senhor. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, e é por isso, por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso quer dizer o quê? Que Deus ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
Aquele que nos prometeu, ele é fiel. E nós podemos descansar porque Deus cumprirá com as suas promessas. Ele não é homem para que minta. Todas as promessas de Deus no passado, no Antigo Testamento, se cumpriram. Promessas para o Novo Testamento, como a vinda do Messias, a morte e a ressurreição, têm se cumprido. Os sinais do fim dos tempos, guerra, rumores de guerra, peste, violência, pai contra filho, tudo isso tem acontecido. Por que não crê que o mesmo Deus que prometeu isso há milhares de anos atrás, tudo isso tem se cumprido, não cumprirá o restante daquelas promessas que ainda faltam se cumprir, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, a transformação daqueles que estão vivos, o juízo final, a grande tribulação, o milênio, a destruição dessa terra e a construção de um novo céus e uma nova terra. Se o Deus que nós cremos foi capaz de cumprir todas as demais promessas, certamente Ele há de cumprir essas promessas, quer você crer, quer não crer. Mas aconselho você a crer nas promessas de um Deus que é um Deus que tem marcas na história. Nós vemos o rastro de Deus cumprindo as suas promessas na história. Isaías escreveu cerca de 700 anos sobre o nascimento de Cristo, e ele nasceu exatamente bem depois, 700 anos depois, se cumpriu as palavras que Deus colocou na boca do profeta Isaías. Portanto, Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. E o último tópico da lição é tipos e propósito das promessas de Deus, é o tópico 3. Primeiro subtópico, promessas incondicionais. É bem interessante que nós vamos ver aqui promessas incondicionais e promessas condicionais. Ou seja, existem promessas que elas são incondicionais. Elas não dependem das circunstâncias, não dependem do homem. Simplesmente Deus prometeu e elas vão cumprir independente de qualquer coisa. Quer você creia, quer você deixe de crer, essas promessas irão se cumprir. São as promessas incondicionais. Existem aquelas que são condicionais. Condicionais aqui são promessas que Deus faz condicionada ao homem tomar uma atitude, ao homem fazer a sua parte. Por exemplo, a salvação é para todos, mas é necessário que o homem se arrependa. Arrependimento é uma condição. Somos salvos pela graça, mas somos salvos pela graça mediante a fé. É Cristo que gera a fé em nosso coração, sim, mas é necessário que essa fé, que haja em nós espaço, que haja em nós um coração disposto para que a fé seja gerada dentro de nós e que nós venhamos responder à graça por meio da fé. Portanto, existem promessas incondicionais e existem promessas condicionais. Então, vamos ver o primeiro subtópico, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Essa é uma promessa que Deus iria cumprir independente de qualquer coisa, e ele cumpriu. O local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, se cumpriu. Jesus seria chamado de Emanuel, que é Deus conosco, isso se cumpriu. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas se essas do passado, essas que já se cumpriram, estão no mesmo livro, porque as demais não haverão de cumprir. Isso é bem interessante. Então há promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como, que promessa? A promessa da ressurreição dos salvos em Cristo Jesus e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Essa é a grande esperança da igreja, é a promessa maior de sermos arrebatados e transformados para estarmos com Cristo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, certamente cumprirão, porque Deus é fiel em cumprir com as suas promessas, e nesse caso aqui estamos falando das promessas incondicionais. E agora temos, por fim, já indo para o final, temos dois subtópicos, temos as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais
depende de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. Promessas, por exemplo, de saúde plena para o povo judeu, se eles obedecessem à voz de Deus, era uma promessa condicional. A veracidade das ordenanças divinas, várias promessas condicionais, também é a obediência do povo, estava ligado à obediência do povo. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados ao entrar e sair, senão a maldição vos alcançará. Eram promessas condicionais. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionada ao quê? A perdoar o próximo que nos ofende, como está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma condição. Se eu não perdoo meu irmão, como é que eu quero ser perdoado por Deus? Essa é uma condição para nós recebermos o perdão de Deus. Porque se temos o perdão de Deus e o amor no nosso coração, necessariamente nós temos o poder, temos a força, a disposição, o amor para perdoar o outro. Não é possível alguém que diz ter recebido o amor de Deus no coração não libera esse amor para com o próximo. Promessa de permanecer no amor de Deus se guardarmos os mandamentos de Cristo. Ou seja, nós permaneceremos alvos do amor de Deus, no amor de Deus, se permanecermos em Cristo. Nós não podemos nos relacionar diretamente com Deus sem que seja através de Cristo. Deus ele garante relacionar conosco, mas isso é condicionado ao sacrifício de Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não há como queimar etapa, não é a religião, não é o padre, não é o pastor, não é o guia, ninguém, não é um santo, não é uma imagem, não é nada. Absolutamente nada pode nos levar ao relacionamento com Deus, se não for através de Cristo. Então Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas a condição para desfrutarmos do amor de Deus, estarmos no amor de Deus, a condição é estarmos em Cristo. Não está em religião. A religião é importante desde quando ela seja utilizada apenas como um meio. A religião não é um fim. A religião que se coloca como um fim em si, ela está fazendo um despapel, um desserviço, melhor dizendo, para o reino de Deus. Se ela dizer que as pessoas têm que estar nela para serem salvos, como se ela fosse o fim em si, não. A religião ela só tem algum valor em relação às coisas espirituais. Pode ter até valor social, humano, mas em relação à vida espiritual, à vida com Deus, a religião ela só serve, só tem valor se ela apontar para o homem que Cristo é o único caminho e a única forma do homem entrar em relacionamento de amor com Deus é através de Cristo. Essa é a condição. Se relaciona com Deus através de Cristo, porque Ele é a ponte que liga o homem a Deus. E isso é uma condição. Só se chega a Deus através de Cristo Jesus e não há outro caminho, não há outro processo e não adianta insistir, está enganado pela sua intelectualidade, pelas suas ideologias, pela sua forma de ver o mundo espiritual. Não, eu escolhi ser assim, eu vou viver minha vida cristã do meu jeito, sem precisar dar uma satisfação a Deus, a sua palavra, sem precisar ser instruído na palavra de Deus, até mesmo uma liderança para a qual eu devo prestar de uma certa forma satisfação no sentido de que eu esteja ou não vivendo na palavra de Deus. Tem muitos nesse caminho aí. Não preciso de liderança, não preciso de palavra de Deus, tudo é coisa de homem. Eu posso ir para o céu com base na minha intelectualidade, naquilo que eu acho, nas minhas ideologias. Você está totalmente enganado. Seja você quem quer que seja. Seja um grande líder, seja um grande intelectual, seja um grande religioso. Se você não passar pela cruz de Cristo, você está condenado ao inferno. Você está condenado a uma vida eternamente afastada de Deus. Porque Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Ele é a porta que dá acesso ao caminho, Ele é o caminho e Ele é o final do caminho, que é a vida eterna. Vida eterna é essa que nos leva ao encontro com Deus. Porém, o único meio é Jesus.
ser salvo, tomar posse da vida eterna é condicionada a você encontrar com Cristo, a você entregar a sua vida a Cristo e não viver uma vida de religiosidade, uma vida de intelectualidade, cheio de ideologias, de caprichos humanos, de pertencer a uma tribo religiosa. Seja ela evangélica, católica ou espírita, um grupinho, ou achar que você pode construir o seu mundinho, a sua bolha para servir a Cristo, ou chegar a Deus, melhor dizendo, do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer. Quem dita as cartas nesse aspecto, quanto ao homem voltar-se para Deus, relacionar-se com Deus, é o próprio Deus. E o que está estabelecido como condição é que Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. Louvado seja o nome de Deus. E por fim, o último tópico, o propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. Por que Deus cumpre as suas promessas? Acima de tudo, Deus cumpre as suas promessas porque Ele é fiel a si mesmo. Deus não é porque Ele deve satisfação ao homem e aí Ele tem que cumprir com uma promessa porque Ele é devedor ao homem. Deus não deve nada a ninguém. Deus, acima de tudo, cumpre as suas promessas porque Ele é fiel à sua palavra. Se Ele diz que faz, Ele faz. Se Ele assumiu um compromisso, uma aliança com o homem através de Cristo Jesus, Ele cumpre com essa aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, aliança essa através de Cristo. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana, que estava condenada pelo pecado a ir para o inferno, porque todos pecaram e estavam destituídos de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus em Cristo reconsidera o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio do justo. E aí tem aqui a citação de Noé em relação ao dilúvio, dando uma oportunidade, e mais à frente a aliança com Abraão e por fim a aliança sublime que é com Cristo. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo, o povo de Israel, como parte da aliança com Abraão. Além desse, certamente, um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. Por isso, não estamos sozinhos no mundo, mas a base de todo relacionamento, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a base, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental é Cristo. Desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, havia a promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. Portanto, tanto os que viveram no Antigo Testamento aguardavam essa promessa, quanto nós que estamos na Nova Aliança temos como base fundamental de todas as promessas bíblicas Cristo, cuja vinda foi incondicional, se cumpriu na história, ele veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e um dia há de vir buscar aqueles que se achegaram a ele, tendo assim a garantia de voltarem ao relacionamento perdido com o Deus Criador de todas as coisas. Por fim, a conclusão da lição nos apresenta: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é o cumprimento de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e há promessas incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes propósitos é estreitar o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso, a saber, que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento das suas preciosas promessas, nunca esquecendo que a base de todas elas é Cristo Jesus,
nosso bendito e eterno Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós encerramos aqui então essa primeira lição, lição que tem como título As Promessas de Deus. E aí nós daremos sequência nas demais aulas, as demais lições que estará aprofundando dentro dessa temática. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale ao seu coração, que você valorize as promessas de Deus para a sua vida e não despreze uma tão grande salvação. Um grande abraço.